E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior eu mostrei a composição básica usando algumas formas já elementares. Nessa nossa aula a gente vai trabalhar com algumas formas aqui, alguns desenhos um pouco mais complexos, mas os procedimentos são muito similares, gente. A ideia é que vocês batam o olho nos ícones, ou seja lá qual for o desenho que vocês têm que fazer, identifiquem quais são as formas geométricas que fazem essa composição de desenho, e aí nessas formas vocês começam a trabalhar e compor. Agora eu vou trabalhar, com essa paginazinha, com essa ferramentazinha aqui, chamada de Tools, com o coração e com o Settings. Esses Settings aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas eu espero que a gente consiga compreender e fazer isso aqui bem, tá? Vou mostrar todo o passo a passo para que vocês consigam reproduzir por aí. Então vamos lá, eu vou começar aqui com essa paginazinha. Eu não vou fazer igualzinho, porque essa daqui tem muito detalhezinho de recorte. Isso aqui até a gente consegue fazer com arredondamento, tá? Não precisa fazer retângulo aqui, triângulo. Vamos fazer de uma forma um pouco mais simples, tá bom? Então eu vou fazer essa paginazinha agora. Então vamos lá. Para fazer a página, deixa eu só puxar, na verdade, esses carinhas para cá. Isso aí fica livre essa área para eu trabalhar aqui. Opa, não foi. Deixa eu só puxar que eu não soltei. Aí. Então eu vou fazer um retângulo. Tá? Esse retângulo eu já posso até arredondar um pouquinho, né? Eles não têm muito arredondamento naquele ícone. Então aqui tá bom. Acho que a proporção tá ok, não em tamanho, né? Mas pelo menos em composição aqui. E agora eu tenho que fazer esse rasgo aqui, ó. Esse pedacinho, tá? Esse rasgo vai ser o seguinte. Eu faço um retângulo aqui, seleciono esses dois elementos e vou lá com o construtor de formas e arrasto, ó, para cortar só aquele pedaço. Aí sim, ó, eu venho com esses aqui, faço a seleção com o mousezinho branco, setinha branca, seleciono esses elementos, ó, e arredondo. Não precisa ser muito também. Se você quer manter o mesmo arredondamento para todos, então seleciona todo mundo. E aqui naquela opção, né, de trabalhos mais rápidos, você vê aqui, ó, em cantos, aí tem raio do canto, coloca lá. Vamos por aqui 4 milímetros, 4 pixels, desculpa. Vamos por 8, ficou muito, né? Assim, tá bom. Então, ó, todos os cantos têm o mesmo raio de arredondamento. Agora falta aqui, ó, esse triângulozinho, né? Esse elemento ali da folhinha. Então, vocês podem pegar e desenhar um triângulo. Eu vou fazer com a estrela dessa vez, tá? Shift selecionado, cliquei, arrastei, seta para baixo e fiz um triângulo. Qual vai ser o problema da gente usar um triângulo ali? Ele não está ainda com a forma que eu quero, ó. Então eu teria que rotacionar esses elementos, mudar as posições para chegar num tamanho legal. Por exemplo, ó, com a setinha branca eu descer esse carinha aqui, descer esse carinha aqui, para ir formando o desenho que eu quero. Isso dá trabalho, tá? Então eu vi que esse não é um bom caminho. Isso vai acontecer muito com vocês. Tentativa e erro. Vai tentar uma ferramenta, vai ver que não funciona. Então, abandonei essa ferramenta. Eu vi que fazer o triângulo não é o melhor caminho. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Analisando a forma original, vamos pegar aqui e colocar em vermelho. Eu tenho aqui, deixa eu desenhar um retângulo. Um quadrado, na verdade, né? Só que esse pedaço do quadrado, ó, ele tem que ficar para dentro. Então você consegue configurar e depois arredondar para ter todas essas formas aqui bem desenhadinhas, tá? Mas eu vi que com um quadrado eu posso pegar a setinha branca e puxar esse elemento para cá, deixar ele no centro, que eu tenho essa forma aqui. Uma outra maneira é a seguinte, mesmo com quadrado eu não quero puxar. Eu vou selecionar essa alça, né? Vou dar delete. Ó, a forma geométrica que ficou é essa daqui. São duas arestas. Agora eu tenho que juntar. Eu tenho que criar essa aresta daqui até aqui. Para isso, ó, então seleciono a forma e dou o Ctrl J de junção. Aí sim, ó, eu tenho esse triângulo cortadinho, bonitinho para trabalhar. Vai ficar igualzinho ali de cima? Não, porque como eu tinha dito para vocês, é uma composição um pouco mais
complexa, tá? Como que dá para fazer a outra sem ser essa daqui que vai ficar um pouco mais simples, tá? Vou mostrar para vocês também. Mas ó, sintetizando, né? Aqui eu fiz um quadrado, arranquei essa aresta, fui lá com a setinha branca, ó, delete, dei Ctrl J, fiz essa aqui. É a mais simplesinha, né? A hora que eu arredondar, opa, deixa eu selecionar todos aqui, que eu arredondar, eu tenho alguma coisa parecida, ó, com o que eu tinha antes, mas não igual. Agora, para fazer igual da forma que está aqui, recomendo o seguinte: faz um retângulo. Vai lá, né? Deixa ele no tamanho que você quer. Agora eu vou fazer uma cópia do mesmo retângulo. Eu vou rotacionar. Só vou estender um pouquinho aqui, ó. E vou fazer esse corte. É aqui que está a composição por meio das formas que eu falei para vocês. Essa composição, né, que o artista original fez, provavelmente foi trabalhada da mesma maneira. Aí sim eu faço recortes. Posso usar aqui o menos frente lá no Pathfinder que eu mostrei para vocês, ó, que gera esse resultado, ou o construtor de formas que está aqui à esquerda, atalho Shift N, clicar com o Alt, é o Alt que faz a destruição disso aqui, tá? E eu tenho resultado. Então, existem várias formas de você chegar em resultados, né? Algumas mais simples e outras mais complexas, ó. E aqui eu tenho esse formatozinho. Deixa eu levar ele para lá, né, para aquela composição. Ele vai ficar diferente aqui, porque aqui eu fiz maior. Mas tá aqui, ó. A folhinha. Atalho I, né? Selecionei. Atalho I. Peguei a cor aqui. Vai ficar com o mesmo preenchimento. Tá, então olhando, ó. Tendo um comparativo entre os dois. Esse aqui ainda ficou grandão, né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Com o Shift, tá, gente? Para manter proporção. E aí eles ficam um pouquinho mais para fora. Ó. Beleza, tá parecido. Seleciono os dois, Ctrl G para agrupar isso aqui, ó. Virou uma coisa só. Então vocês viram que tem formas mais simples e mais complexas de fazer um desenho. E muitas vezes essa composição com formas, né? Você vai ter bom resultado se você souber trabalhar dessa forma. Saber compor utilizando as formas geométricas básicas. Então isso aqui é uma amostra, né, de que vocês conseguem chegar num resultado bacana se entenderem como as formas são compostas. Então, cheguei no resultado da folhinha. Vamos lá! A folhinha, então, tá pronta. Vou marcar ela aqui. Vamos fazer agora essa aqui, ó. Esse daqui, Tools. Olhando aqui a composição, já tinha mostrado para vocês, né? Vamos só refazer aqui, ó. Quais são as formas que compõem esse desenho. Fiz bem porco aqui, né? Mas dá para vocês entenderem. Tem um círculo aqui, um retângulo, esse outro círculo e aqui mais um retângulo com arredondamento, tá? Esse retângulo que está aqui na parte de baixo, ele é levemente aberto, né? Nesse sentido aqui, ó. Tá? Então a gente tem essa abertura angular. Vamos fazer isso também, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só marcar aqui. Esse aqui vai ser feito. E vamos aqui para o lado para poder desenhar, tá? Então tá aqui a nossa ferramenta. Vamos fazer meio no olho, sem olhar aquela lá. Vou desenhar aqui então esse elemento. E agora, ó, eu quero abrir. Opa, deixa eu selecionar só esses dois. Eu quero fazer essa abertura aqui, ó. Para fazer essa abertura, a gente vai trabalhar com a escala da parte inferior. Então, para mexer só na escala da parte inferior, eu faço o seguinte: setinha branca, seleciono as duas alças da parte inferior, S do teclado de escala, de scale, né, que é a ferramenta de mencionar. Se fosse em inglês, seria a ferramenta scale, por isso que o atalho é S, tá bom? Então é essa ferramentinha aqui, ó. E clico na tela e arrasto, ó. Então, repetindo. Atalho A, setinha branca, seleciono as duas de baixo. Atalho S, ou ferramenta de mencionar, clico em qualquer lugar da tela, qualquer lugar e arrasto. Ó. Aí eu faço isso aqui. Tá? Então vou deixar aqui levemente mais estendido na parte inferior. Feito isso daqui, ó, não vou nem arredondar ainda, vamos mostrar primeiro a composição.
Eu vou na parte superior, com o Alt pressionado, ó, eu faço esse círculo. Vou reposicionar aqui, ó, deixa eu até mover esses aqui para baixo. Então a setinha branca vocês vão usar bastante, tá? Deixa eu ver em termos de proporção, ó, tem que ser um pouquinho maior essa parte aqui. Depois a gente diminui isso para ficar do tamanho dos outros ícones, tá, gente? Vamos lá. Fiz isso aqui. Agora eu tenho que fazer um recorte arredondado ali no meio. Então eu faço aqui eu vou no centro aqui, ó, seguro Alt e arrasto. Vamos diminuir aqui, na verdade. Aumento aqui com o Alt, ó, com o Alt. É legal que a gente aumenta dos dois lados de forma proporcional, tá? Vou descer um pouco. Eu acho que mais ou menos aqui vai dar bom, vai ficar bacana. Seleciono essas formas. Opa, na verdade faltou um círculo lá embaixo, né? Ó, eu vou aqui mais ou menos no centro e trago para cá, porque depois vai vir o arredondamento. Então, ainda não parece a ferramenta porque eu estou fazendo uma composição com base nas formas. Eu estou falando muito da composição porque é importante demais, gente. Seleciono essa ferramenta, que é a ferramenta construtor de formas, com todas as formas selecionadas, tá vendo? Ó, tudo é possível aqui. E faço o seguinte, ó, eu vou nessa forma, eu vou clicar, vou segurar, vou arrastar e ó, eu consigo gerar essa forma aqui. Como ela foi gerada, eu posso só puxar para o lado e remover o resto. Então aqui eu tenho a ferramenta. Eu achei que ficou muito grande aqui no meio, né? Deixa eu diminuir então esse daqui. Opa, que eu fiz, deixa eu ver. Eu acho que eu já tinha feito um corte antes sem querer. Aí, beleza. Só diminuir um pouquinho, ó. Aí eu posso ir de novo com o construtor de formas. Aquele caminho que eu mostrei para vocês, né, de gerar essa forma e puxar lá de lado, é uma possibilidade. Vou mostrar outra agora, né, ó. Eu posso vir com o Alt, ó, arrancar essa já. E arrancar essa. O que me sobrou são esses, e aí sim eu junto e já tô com a peça pronta. Não preciso puxar de lado. Aí eu arredondo essa parte aqui, ó. Então com Shift e setinha branca, selecionei os dois. Vou arredondar um pouquinho aqui de cima, com 4 pixels, 5 pixels que eu usei nos outros, né? Tem aquele pedaço. E com a setinha branca, pego só essa parte aqui de baixo e arredondo. A bolinha tem que ficar um pouquinho mais para baixo, tá? Como ó, isso aqui virou um desenho único, para eu editar só essa bolinha interna, 2 cliques, que eu entro nesse grupo, né, nesse caminho composto, e com a setinha para baixo eu levo para cá. Para sair dessa barrinha que aparece para vocês quando vocês estão dentro de um grupo, dá 2 cliques fora, tá? Ou dá o ESC no teclado que vocês saem. Seleciono aqui ó, a cor. Então selecionei a forma, atalho I do teclado, cliquei onde eu quero pegar a cor. Diminuo o tamanho, né? Vou deixar mais ou menos com o tamanho aqui das... não precisa ser muito igualzinho não o tamanho. E rotaciono em 45 graus. Essa é outra dica que eu dou. Muita gente tenta já desenhar rotacionado. Cara, vocês vão apanhar, tá? Desenha em pé ou deitado. Nesse caso, em pé fica mais simples. E depois gira. Que aí você chega no resultado do ícone que você quer. Então tá lá a chavinha, né? A ferramenta desenhada, ó. Tá até parecida, né? A bolinha aqui tá maior. Posso chegar aqui, ó. 2 cliques. Vou nessa bolinha, diminuo um pouquinho, ó. Vai ficar mais parecidinho do que com a original. Beleza. Tá pronta, tá? As demais particularidades aqui, depois vocês podem ir modificando, fazendo de vocês. Aqui tá mais arredondado. Vocês podem fazer isso aí de vocês, tá bom? Vamos pro próximo. Vamos pegar e vamos fazer um coração. A gente faz o coração hoje, né? E as engrenagens e a gente finaliza para vocês irem vendo outras ferramentas depois, tá bom? Beleza, o coração é o seguinte, tem várias formas de se desenhar um coração aqui, vai muito das proporções que você quer. Um coração na vida real não é assim, né? Esse eu estou falando do coração tradicional que a gente usa na indústria. Né, quando preciso de um coração mais reto, eu faço o seguinte, eu desenho um retângulo, tá? E vocês podem depois testar retângulos com as proporções de vocês, faço uma cópia com Ctrl C, colo com o Ctrl F para colar em cima e giro. Depois que eu girei, ó, deixo eles assim, tá? Colo na esquerda e na parte inferior. Colei na esquerda e na parte inferior,
rotaciono em 45 graus. Aqui já tem quase um coração, né, gente? É um coração pixelado. Com o Pathfinder, eu faço a união ou com o construtor de formas e eu tenho isso aqui. Com a setinha branca eu seleciono essas arestas aqui, ó, essas 4. Então, esquerda, cima, direita e arredondo. Então eu tenho esse coração. A separação entre eles vai muito do formato de retângulo que vocês usaram. Tá? Então se você quer um coração assim, beleza. Se você quer ele com as proporções diferentes, vou fazer ele um pouquinho mais gordinho. Ó. Fiz a cópia, colei em cima, girei, reposicionei, ó, rotacionei. Estou fazendo rápido porque vocês podem até pausar o vídeo e voltar, né? Já fiz uma vez, faço a união com o Pathfinder e depois, ó, seleciono as 4 arestas extremas aqui e faço o arredondamento. Já um outro coração, esse está mais cheinho, né? A separação em cima é menor. Vocês têm que ir fazendo testes, tá, gente? Então, essa é uma das formas de fazer um coração. Outra é a seguinte: você enxergar o coração como sendo uma metade, desenha a metade e duplica, espelha, né, essa cópia duplicada para a direita para que você tenha o coração no formato que você quer. E aí você consegue trabalhar com os arredondamentos e tudo mais, tá? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta caneta, tá? Essa ferramenta aqui, ela é muito utilizada pelo seguinte: você pode ir clicando com essa caneta na tela e fazendo composições que são mais complexas, e quando eu clicar no último ponto, eu tenho esse caminho todo fechado, tá? Então essa é uma forma, sei lá o que é isso, né, que foi desenhada, e eu fiz ela com uma ferramenta diferente da que vocês vinham utilizando. Se vocês fossem fazer isso aqui com composição de retângulos e triângulos, nossa, ia dar uma trabalheira danada. Com a caneta, eu clico, ó, 1, 2, 3, vou clicando e vou fazendo. E por que é legal essa ferramenta? Ela também permite curvatura. Aqui eu fiz só com formas retas. Então se eu clicar aqui, ó, clicar, segurar e ir arrastando, ó, eu tenho pontos de controle. Essas curvas que estão aqui, ó, são controles Bezier. Esses controles de curvatura permitem que vocês criem formas diversas. E vocês podem mesclar, ó, coisas retas com curvaturas. Tá? Então essa ferramenta caneta é muito legal. Tem que praticar bastante, tá? Eu vou deixar até uma sugestão de jogo online para que vocês pratiquem o uso da caneta. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Nesse jogo que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem praticar os conceitos inerentes a essa ferramenta, seja para qual for o software que vocês usam. Essa ferramenta está disponível em vários softwares de desenho, tá? Não é só do Illustrator. Então, para desenhar esse coração aqui com uma ferramenta de caneta, deixa eu só simular para que vocês vejam aqui os pontos de controle, ó. Eu tenho que ter pontos para controlar as curvas, para controlar o meu desenho. Então eu tenho que controlar um ponto aqui. Deixa eu pôr outra cor, né? Eu queria vermelha. Então eu tenho que controlar esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Porque ó, eu tenho uma curva daqui aqui, uma curva daqui aqui e uma curva daqui aqui. Esse exercício é legal para que vocês enxerguem com o tempo esses pontos de forma automática, tá? Então é isso, ó. Então eu vou pegar, vou criar um primeiro ponto de controle. Um segundo eu vou criar mais ou menos aqui, ó. Mas se eu só clicar e sair arrastando, ó, eu não tenho curvatura. Eu posso vir depois aqui e curvar? Posso, não tem problema nenhum, dá certo também. Só que eu quero uma curva mais complexa do que isso que eu estou fazendo, tá? Então vamos lá, ó. P para acionar a ferramenta caneta, clico nesse ponto e no próximo que eu vou clicar aqui, ó, mais ou menos aqui, eu vou clicar, segurar o Shift, eu não soltei o clique, eu vou arrastar. E eu faço essa curva, tá vendo? Ó? Ela vai ficar muito alta, eu vou fazer ela aqui assim, ó. Cliquei, segurei e arrastei. Vou aqui para o próximo ponto de controle, ó. Cliquei, segurei com o Shift e arrastei um pouquinho, tá vendo? Ó? Fiz essa curva e aqui no final vou clicar de novo, segurar e arrastar agora sem o Shift, tá? Ó, para dar o formato que eu quiser do coração. Então eu fiz essas curvas todas com a ferramenta caneta.
Tem que praticar, gente, não é simples, tá? E aqui no final, ó, para finalizar, eu só dou o ESC do teclado, que eu finalizo aquele caminho. E agora eu tenho essa forma desenhada. Com essa forma desenhada, aí vem um outro atalho que é importante para vocês. Antes do atalho, ó, se eu quisesse mudar essa curva ou qualquer outra, eu tenho lá a ferramenta, a setinha branca, que eu posso pegar esses itens, ó, reposicionar, mudar a curva do jeito que eu quero. Eu só quis trazer um pouquinho mais para baixo, que estava muito assim para cima, né? Então trazendo um pouquinho mais para baixo para melhorar a suavização dessa curva. Agora que eu tenho essa forma, que vem o segundo atalho, que é de reflexão. Eu quero refletir isso para o outro lado. Esse atalho é o atalho O do teclado, não é o Shift O, tá? O O é para a gente trabalhar com essa reflexão, o Shift O é para mudar o tamanho da prancheta. É essa ferramenta aqui que a gente quer, ó, a refletir. A ferramenta refletir precisa que você fale qual é o ponto central de reflexão, a partir de que ponto você quer refletir. Como eu quero refletir para o outro lado, eu tenho que refletir, ó, nessa metade. Então o ponto de reflexão pode ser qualquer ponto que está nessa reta, tá? Não precisa nem desenhar a reta, eu desenhei para que vocês enxerguem melhor o processo. Então aqui, ó, o ponto pode ser essa aresta ou essa aresta aqui, as duas alças. Então eu vou lá na ferramenta refletir, atalho O, né? Ela está aqui na verdade, ó, atalho O. E com o Alt, ó, tá vendo? O cursor do mouse até fica com os pontinhos na parte inferior, ó. Eu clico ou nessa ou nessa. Então, seguro o Alt e clico. Marco a opção eixo vertical. E ao invés de dar OK, não saio clicando no OK, tá? Muita gente sai clicando no OK, ó, o que acontece? Ele só vira, ele não copia essa virada. Então vamos lá. O do teclado, Alt e clica na aresta e dá o copiar com a opção vertical marcada. Copiar. Aí eu tenho os dois aqui. Tendo esses dois, ó, eu posso vir aqui e fazer a união do caminho. Feita a união do caminho, aí sim eu preencho com uma cor. Então, ó, uma outra forma de fazer o coração. Tem um formato diferente, tá vendo? Ó? Esse aqui é mais retão, tá? Ele não tem muita curva. É facinho de fazer. São os dois retângulos, você girou lá, fez a junção, o arredondamento, acabou. Pintou, acabou. Esse aqui já é mais chato de fazer. Vai mandar o uso da ferramenta caneta. E essa ferramenta, como eu disse para vocês, ó, clicou, segurou e arrastou, faz curva. Se você clicou e não segurou e arrastou, não faz curva. Ele faz caminhos retos, tá? E aí sim vocês conseguem compor muita coisa com aquela ferramenta, tá bom? Então, é prática, gente. Tem que praticar, beleza? Agora, só pra gente fechar, além aqui do coração, eu vou mostrar a engrenagem. Essa engrenagem é a mais chatinha delas ali de fazer por conta dos atalhos que a gente usa. Depois você entende o procedimento, rapidão vocês conseguem trabalhar. Então vamos lá, analisar as formas que compõem esse desenho. Tem o círculo aqui. Nossa, eu tô desenhando bem porco, né? Vamos fazer um pouquinho mais, com mais de cuidado. Aê, fica melhor. Não tão bom, mas melhor. Beleza, e eu tenho aqui essa outra forma, vai ser um retângulo com uma abertura também, que se repete de forma radial. Tem simetria radial aqui. Agora, considerando essas formas, vamos para o desenho. Na hora de desenhar, então, isso daqui, né, tendo como base todas as formas que eu tinha feito aqui por cima, nós vamos pelos elementos básicos, pelas formas básicas. Então, eu faço o desenho aqui dessa roda maior, Ctrl C e Ctrl F para fazer a menor, que está ali no centro, né? E aqui a gente tem que criar essa argola central. Eu havia mostrado para vocês num outro exemplo o seguinte, ó, tem como eu pegar um círculo desse e ir aumentando, deixa eu aumentar aqui a proporção, né? A espessura do traçado, que eu tenho quase a forma que eu preciso. Olha a diferença entre eles, isso aqui já são dois contornos, né, que tem essa possibilidade de junção no centro. Já esse daqui é um elemento que tem traçado. É um círculo com traçado que dá essa forma. No exemplo de baixo, eu seleciono, vou em objeto, caminho, contornar traçado. E aí sim, eu tenho a forma. Agora, nesse método de cima,
Eu não posso fazer a união dos dois, tá? Porque se eu fizer a união, ó, vira uma coisa só. Eu quero essa parte central. Então aqui o construtor de formas é legal, ó. Clico aqui com o construtor de formas e é essa forma que eu tenho. Ó. Só deleto aquele que sobrou, né? E é essa forma que eu tenho aqui, esse donut. Então tem várias formas de se fazer, tá? Essa aqui de baixo é uma forma que eu acho legal. Eu particularmente simpatizo com essa maneira de trabalho aqui, tá? Então não vamos fazer igualzinho dali não. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Vamos com essa proporção aqui. Então vamos lá, em objeto, caminho, contornar traçado. Feito isso daqui, aí agora, ó, eu vou desenhar aqui um retângulozinho, ó. Vou mais ou menos aqui no centro, né? E faço um dentinho da engrenagem. Um só. Ele está muito longo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mais ou menos aqui. Beleza. Vamos ter certeza de que eles estão bem centralizados. Porque o que pode acontecer? Ó, vai ficar ruim depois que vocês forem trabalhar. Eu estou exagerando, tá? Então suponha que você ficou aqui e você achou que está centralizado. Para garantir que está centralizado, seleciona os seus dois elementos. Clica só no do centro, que é o que você quer ter como base para alinhamento. Ó. Ficou até mais escura a borda dele, né? Azul. E aqui, ó, na parte superior, vocês têm opções de alinhamento. Ou o menu alinhar. Se o menu alinhar não aparece, lembrando, vai lá em janela e marca o menu alinhar. No menu alinhar, vocês têm mais opções, tá? Do que aqui em cima. E elas, na verdade, estão agrupadas de forma diferente. Aí você vai fazer o seguinte. Como o do centro já foi clicado, ó, ele tá mais marcadinho aqui, né, mais achurado, eu vou marcar isso aqui, ó, alinhar horizontal centralizado. Porque aí esse carinha aqui se alinha no centro do outro. Se fosse o contrário, ó, se eu trouxer isso para cá e clicar no outro, é o círculo central ali que vai se alinhar, tá? Então você escolhe um elemento chave para alinhamento. Feito isso daqui, deixa eu só subir um pouquinho, setinha branca, seleciono só as arestas de cima, S de escala que eu já tinha mostrado para vocês para fazer esse trabalho aqui, né, ó, de diminuir a engrenagem. Vou ter que aumentar um pouquinho, eu acho, ó, mais ou menos assim, para ter a proporção. E agora eu tenho, ó, essa unidade aqui desenhada. A ideia é repetir ela ao redor de forma circular, que é a nossa simetria radial. Então, para isso eu vou usar um atalho parecido com o O, tá? Só que o atalho R de rotação para eu selecionar um ponto de rotação. Qual é o problema aqui, ó? Eu tenho esses pontos aqui que são fáceis de selecionar. Só que o centro desse círculo aqui é difícil de selecionar. Tá vendo que eu não tenho nenhuma ajuda aqui, ó? Se eu vier e clicar aqui, eu acho que eu estou no centro a hora que eu for girar, mas pode ser que eu não esteja. Vou fazer uma cópia de 45 graus para vocês verem o que o comando vai fazer, ó. Então, nesse centro aqui, ele girou aquela haste em 45. Eu não quero só girar, eu quero copiar também, tá? Então, tem como eu fazer isso, ó, com Alt e dar o copiar. E depois eu posso repetir essas cópias com um atalho que eu já falo para vocês qual é. Antes de falar o atalho, ó, é meio ruim de perceber, mas esse espaço aqui é maior do que o espaço que está aqui. Porque eu não consegui fazer a rotação do desenho bem no centro, ó. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, deixa eu pegar nessa parte aqui, ó, tem uma diferença de posicionamento desses elementos, tá? Então, não dá para fazer no olho. Para não fazer no olho, então vou fazer o seguinte. Vou só trocar a corzinha aqui, né, da seta. E eu vou fazer, partindo aqui do centro, ó, com o Alt segurado, uma risca dessa, né, uma reta. Ctrl C, Ctrl F e giro para ficar aqui. E vamos garantir que está todo mundo centralizado. Ó. Seleciono isso aqui, clico nesse do meio, centralizo aqui e centralizo aqui. Vertical e horizontal. Aí eu garanti que esse xizinho aqui, esse alvo, tá central. E aí sim, ó, eu pego esse carinha, R de rotação, seguro o Alt e clico aqui. Agora, ó, eu tenho um centro de rotação, eu vou rotacionar em 45 graus e vou fazer uma cópia. Essa é a cópia. Então a ação foi a seguinte: selecionar um elemento e rotacioná-lo com relação a esse ponto.
O Illustrator grava essas ações ao longo do tempo. Você não sabe, mas ele grava uma a uma. Até porque você precisa fazer um Ctrl Z, por exemplo. Se não tiver gravado, você não tem Ctrl Z. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a última gravação. Repetir a última ação dentro do Illustrator. A última ação foi selecionar o elemento, que é a minha engrenagemzinha em si, né, o dente da engrenagem, selecionar um ponto de rotação, chamar o comando de rotação e fazer uma cópia. Isso tudo é a última ação. É um monte de coisa que é a última ação. Então eu dou o Ctrl D, que o Ctrl D repete sempre as suas últimas ações. Então o Ctrl D faz isso, ó. Repete essas ações. Se você estivesse trabalhando, né, ó, fazer uma cerquinha, né, de madeira, alguma coisa assim. Então eu quero repetir esse pedacinho aqui da cerca. Então com o Alt eu faço uma cópia para a direita. Essa foi a última ação do Illustrator, a cópia do elemento selecionado para a direita em tantos pixels, né, positivos. Quando eu dou o Ctrl D, ó, isso é repetido. Tá? Então o Ctrl D repete a sua última ação no Illustrator. E quando você está trabalhando com simetria, seja ela radial ou não, é essencial esse comando. Tá? Então vamos lá, eu vou refazer isso para ficar bem fixado aí na mente de vocês. Seleciono o elemento, R de rotação, seguro o Alt, clico no centro. Faço a cópia em 45 graus ou com quantos graus vocês quiserem. Dou copiar. Depois eu dou o Ctrl D para repetir essa ação e agora eu tenho a engrenagem. Tiro, né, essa parte aqui do meio, seleciono todo mundo. Aqui ó, é um lugar que eu não recomendo usar o construtor de formas. Por quê? Você tem muita forma para selecionar. Ó. Demora. Não é tão demorado assim, né? Mas ó, faz. Só que aqui ó, o Pathfinder com a união é muito mais rápido. Tá? Então vai lá, clica em Pathfinder, unir. Depois você pode arredondar aí do jeito que você quiser. Aqui eu nem vou arredondar, né? Mas vocês têm a opção de trabalhar também agora com a simetria radial. Não é nada de outro mundo. Na primeira vez que você vai fazer, você tem que ir com calma, tem que ir devagar, atalho novo, né? Mas dá pra fazer, tá certo? A bolinha aqui do centro ficou meio grandinha, eu vou diminuir um pouquinho. Então, ó, a gente tem lá todo o nosso elemento já desenhado com simetria radial. Então a gente conseguiu passar aqui pelo básico, né? Usando o que a gente tem em mãos, os demais elementos aqui, você vai fazer com o construtor de formas, né? A cartinha você vai fazer os teus retângulos lá, vai rotacionar e vai fazer depois com o construtor de formas os recortes que são necessários. Aqui é usar construtor de formas nessa cartinha, tá? Para fazer os recortes que você precisa. Então, tem várias formas de se chegar num resultado, né? E isso gira em torno de saber trabalhar com as formas geométricas. Então, façam esses exercícios, refaçam esses ícones para que vocês consigam chegar em bons resultados, tá? É essencial que vocês consigam trabalhar dessa forma. Então é isso, gente. Por essa aula a gente conseguiu caminhar bem, ao meu ver, aqui com esses ícones, tá? Não fizemos todos, mas a base para a criação está aí. Procurem outros ícones para que vocês consigam praticar. Na próxima aula eu vou mostrar como trabalhar já com cores, né? Fazer essas duas sombras aqui e esse vai ser um exercício para a nossa próxima aula, beleza? Então é isso, bons estudos para vocês, não se esqueçam de praticar e até mais.